O momento que nós estamos vivendo é um momento de muita aflição, de muita preocupação, de norte a sul do Brasil, uma expectativa muito grande com relação à volta da normalidade. Um país continental como o nosso, que tem uma matriz do modal rodoviário, gera-se uma expectativa que na semana passada todos nós tínhamos uma compreensão muito clara da necessidade de se abrigar às reivindicações dos caminhoneiros pelo fator do trabalho, pelo fator do vigor, da dignidade da profissão e da busca de uma solução. A compreensão do momento era a irregularidade numa constância de aumentos de forma desproporcional que descapitalizava e desprogramava qualquer possibilidade de planejamento por parte dos caminhoneiros. Depois, se identificando, inclusive, uma base tributária, uma base de impostos que geravam um aumento significativo do preço final do produto, tanto a gasolina como o óleo diesel. E o que nós percebemos ao longo das negociações, uma transferência de responsabilidades, fundamentalmente junto ao governo federal, o que é necessário pelo papel executivo que exerce e pelo poder de mando que tanto deve ter sobre a Petrobras, a única refinaria do país que controla o monopólio do produto, como também pelo poder que tem de criar condições legislativas para que nós pudéssemos votar matérias de cunho tributário. E o que se percebeu, que mesmo se buscando nesse diálogo, se viabilizar uma pacificação que pudesse dar tranquilidade à família brasileira, esse aguçamento, inclusive, gerou uma falta de abastecimento, tanto nos produtos alimentícios, como também na parte de medicamento, aumentando ainda mais essa insegurança. E, paralelo a isso, é natural que também nós tivemos que conviver aí com o oportunismo de alguns, tentando usufruir, tentando surfar na onda da mobilização dos caminhoneiros para tirar proveito político. É necessário que nós tenhamos a compreensão de distribuir as responsabilidades. E é necessário também que se busque aquilo que a gente falou na semana passada, de construir dentro de um pacto federativo a distribuição dessas responsabilidades. Ao governo federal, o encaminhamento que foi dado, tanto de retirada da CID, como muito bem foi questionado, inclusive proposto nessa casa por Vossa Excelência, senhor presidente, a desoneração com relação ao PIS e o CONFINS, deu uma tranquilidade, mas que não era a total e necessária. Até porque os maiores tributos incidentes sobre o produto gasolina e sobre o produto óleo diesel é exatamente o do ICMS. E aí a gente viu um acovardamento muito grande, né, um esquivamento da responsabilidade por parte dos governadores. Os governadores simplesmente sumiram no processo, como se não tivesse responsabilidade nenhuma sobre também a tributação incidente sobre os combustíveis. E o que é de se lamentar, porque é hoje uma das grandes formas e uma das maiores formas arrecadatórias de muitos estados. Por exemplo, o meu estado, o estado do Ceará, tem a maior tributação do Brasil sobre o óleo diesel, é 25%. Então, quando você paga R$ 4 sobre um litro de óleo diesel, R$ 1 só vai para os cofres de tributos de impostos para o governo do estado do Ceará. E em momento algum se colocou a perspectiva, inclusive, de se diminuir essa incidência. Como também no caso da gasolina no estado do Ceará, é a segunda mais cara do Nordeste, com a incidência de 29%. Ou seja, quase um terço do custo da gasolina é para tributos, o que está, inclusive, mobilizando a população que mora na área de fronteira a abastecer em outros estados. Por exemplo, no Cariri, as famílias do Cariri estão saindo dos seus carros para abastecer na Paraíba, porque o preço da gasolina é 50 centavos mais barato do que no estado do Ceará. E isso criando, inclusive, uma falta de harmonia tão necessária para desmobilizar o tensionamento que há nos estados. E esse atencionamento, inclusive, sendo aproveitado de forma irresponsável por alguns, como eu presenciei no domingo passado. Eu voltando pela BR-222 do meu Itapajé para Fortaleza, na Curva dos Frios, mais ou menos a 80 quilômetros de Fortaleza, no Mirim, me deparei com pneus sendo queimados na pista. E o que mais me surpreendeu é que não tinha um caminhão sequer.
E aí eu parei lá, fui lá ao Zé do Peixe, um rapaz que vende peixe à beira da estrada, conversando com ele, e ele me disse, não, vieram aqui de táxi, vieram 4 pessoas de táxi, jogaram os pneus aí, tocaram fogo e foram embora, numa total irresponsabilidade. E por coincidência, talvez, do destino, no dia seguinte, na segunda-feira, foi exatamente no mesmo local onde se arrombou, inclusive se estourou, se agrediu um carro forte, com uma explosão, inclusive, de um carro forte lá na Curva dos Frios. Eu não sei se tinha alguma coincidência com relação à curva ou aos horários ou à vontade, inclusive, de explodir o carro forte. Mas eu sei que tem uma prejudicialidade, uma criação de um pavor junto à população que já está amedrontada com a violência recorrente no meu estado. O estado do Ceará hoje tem acumulado, só esse ano, de 1º de janeiro até ontem, 2.077 homicídios. 2.077 homicídios, sendo mais de 200, inclusive, de mulheres, criando exatamente uma imagem pejorativa para um Estado que precisa desenvolver, inclusive, a cadeia do turismo, como do ponto de vista econômico. Então, são essas fragilidades que a gente tem que buscar harmonizar e não criar mais embaraço e mais dificuldade num momento tão crítico como esse. O Brasil precisa de diálogo. O Brasil precisa de uma postura de espírito público. O Brasil precisa de responsabilidade. E o que nós percebemos hoje é que o grande volume, o grande montante dos caminhoneiros, inclusive dos autônomos, é na busca da pacificação. O que a gente percebe também hoje é que já há, por parte do governo federal, também uma iniciativa de compreender a clareza que é exatamente de diminuir esses esportes, dando pelo menos uma trégua para se repacificar e harmonizar isso até o final de 2018. E que nós, na democracia, precisamos ter e valorizar exatamente o diálogo democrático. O diálogo democrático que é fundamental, até porque o pressuposto maior da democracia é a perspectiva da alternância de poder. E essa alternância de poder se dá exatamente no período eleitoral. Então não dá para ficar criando atalhos. Criar atalhos nesse momento, aí sim, de fato, é patrocinar um golpe real no processo democrático, principalmente quando se arbitra a possibilidade até de uma intervenção militar descabida, despropositada e que não repercute em momento em nenhum segmento da sociedade que zela pelos princípios democráticos. Então é fundamental que o Congresso Nacional, nesse momento, e aqui nós na Câmara dos Deputados, tenhamos a compreensão de um momento de muita clareza, que nós não podemos abrir espaço exatamente para de novo macular a história democrática do país. Nós temos que ter os princípios democráticos muito bem reconhecidos, fazermos o debate da disputa política, que é natural, mas de forma clara, para não prejudicar a população, seja pelo boicote, seja pelo lockout, ou então seja deturpando o processo democrático. Viva o Brasil acima de todos nós!